Vamos hoje abordar com vocês, dentro desse módulo de doenças infecciosas, dermatologia e patologia, as lesões cutâneas melanocíticas, que serão abordadas em duas partes: os nevos benignos e o melanoma. Então, as lesões melanocíticas, nós incluímos dentro delas os nevos e o melanoma. Talvez o termo preferido seja lesões, porque nem sempre é neoplasia e nem sempre é tumoral. Só voltando um pouco à nossa aula anterior, aonde nós falamos para vocês que toda lesão cutânea pode ser tratada precocemente, porque é facilmente visível, facilmente diagnosticada e assim por diante. Então, o ideal é que seja abordada precocemente para que a cura seja total. Voltando então à nossa aula anterior de neoplasias, vasocelular, espinocelular, vamos relembrar as premissas para se tratar uma neoplasia cutânea. São premissas muito importantes. Primeiro, a remoção total da lesão para evitar recidiva, mesmo em lesões benignas, que ao recidivar pode simular lesões malignas. Preservação de pele, retirar o todo, mas com o mínimo de pele normal adjacente possível. Exemplo, num vaso celular, uma margem de 2 milímetros de pele normal é suficiente. No espino celular, você já precisa de uma margem um pouco maior, de pelo menos 0,5 centímetros, meio centímetro em cada margem. Isso é importante preservar pele para que haja preservação da função. Se você ressecar muito uma lesão palpebral, muita pele normal adjacente, você pode deixar uma sequela importante na pálpebra desse paciente. A parte cosmética não é menos importante, mas ela é secundária ao tratamento oncológico da lesão. Não se esquecendo nunca de retirar o material, que o material retirado deve ser encaminhado para o histopatológico, ou seja, mergulhar ele em formol a 10% tamponado e solicitar o exame histopatológico ao patologista. Continuando então com as nossas premissas de tratamento, o importante é lembrar da extensão subclínica, daí a importância de se retirar pele livre em torno da lesão. O patologista, ao analisar o material, ele irá avaliar se há infiltração perineural e a espessura da lesão, que vai da camada granulosa até o ponto mais profundo de invasão. São dois critérios que interferem no prognóstico das neoplasias cutâneas. Bom, começando com a nossa aula então de lesões melanocíticas e começando pelo nevus, nós teremos a parte 2, que é o melanoma. Primeira pergunta importante é saber se o nevo é um amartoma ou é uma neoplasia. Existem nevos congênitos e nevos adquiridos. Se ele é congênito, provavelmente é um defeito no desenvolvimento, e a gente chama isso de amartoma. Se ele aparece, nasce, origina-se após o nascimento, habitualmente ele é adquirido. Então, isso é uma neoplasia benigna. Lembrando a vocês que nevus melanocítico refere a uma proliferação de células muito idênticas ao melanócito, mas não são melanócitos verdadeiros. E como lesão névica, nós temos nevo de várias histogênese, por exemplo, nevo adiposo, nevo sebáceo, nevo
piloso, nevo vascular e assim por diante. Então, vários tecidos normais podem proliferar localmente e formar nevos, ou seja, lesões benignas congênitas, que o indivíduo já nasce com ela. Então, nevo, a histogênese é ampla. Quando eu falo nevo sem adjetivo, eu estou me referindo ao melanocítico. Se eu quiser falar névoa adiposo, nevo sebáceo, sempre eu vou acrescentar o adjetivo. Exemplo de lesões melanocíticas. Se todos vocês olharem com atenção, vocês irão encontrar no corpo de vocês uma média de 10 a 20 lesões névicas, pinta, sinais, como diz o leigo. Então, são áreas de proliferação, de exacerbação do número de células, entre aspas, melanocíticas, que na verdade são células névicas. Prima primeira, muito similar morfológica e funcionalmente aos melanócitos. Então, nevo podem ser de tamanhos extremamente variados, indo desde pintinhas de 2, 3, 4 milímetros até 3, 4 centímetros, ou nevos extremamente grandes, como esse aqui, que por comparação com a indumentária feminina, a gente chama isso de nevo em chale. Você tem nevo em calção de banho, você tem nevo tipo maiô, simplesmente pelo formato que ele lembra alguma coisa. Então, são nevos gigantes. Essa criança provavelmente ela apresenta na realidade uma síndrome neurocutânea. Lembrando a vocês, qual é a origem dos melanócitos, dessas células névicas? A origem delas é ectoderme. Então elas migram lá da crista neural para as áreas corporais, principalmente cutânea. Nessa migração da crista neural para a pele, ela pode parar em qualquer lugar. Então, essa criança pode ter nevo na meninge, ela pode ter nevo na mucosa oral e assim por diante. Então, nós podemos encontrar nevo em qualquer área do corpo. Só para mostrar para vocês o aspecto exótico dessas lesões. Nós temos nevo melanocítico em colo uterino. Bom, essa criança tem um nevo gigante, então ela tem que ser observada, porque o índice de malignização é ligeiramente maior do que as outras lesões. Não significa que vá malignizar em absoluto, mas poderá malignizar. Então, essa criança apresentou uma proliferação na região da nuca e que foi retirado para avaliar com a suspeita de um melanoma surgindo sobre um nevus. Microscopicamente, nós observamos que era uma área benigna, mas com um índice de proliferação maior do que as áreas adjacentes. Então, era simplesmente uma lesão que nós chamamos de nódulo proliferativo, sobrepondo um nevo congênito, nesse caso aqui, e gigante. Como nós falamos, todos nós temos nevos, uma média de 10 a 20 lesões por pessoa, e que vão de pápulas quase que da cor da pele ou ligeiramente mais escura, até lesões bem acastanhadas, lesões enegrecidas, com ou sem pelo. Outros exemplos, uma senhora com um perfil extremamente bonito, e aqui você observa uma lesão papulosa, na ponta nasal praticamente, e praticamente da cor da pele, ou seja, é uma lesão melanocítica com baixa quantidade de melanina. Aqui uma outra mais plana, pilosa. Essas planas, geralmente as células estão dentro da epiderme, então eles são chamados
de nevos melanocíticos juncionais. E esses outros aqui, mais papulosos, mais elevados, habitualmente a proliferação celular é dentro da epiderme e da derme. Então, eles são chamados de nevos compostos. Clinicamente, nós já falamos um pouco, são extremamente frequentes, variando aí de pessoa para pessoa, mas em média 10, 20 nevos por pessoa. Apesar de serem extremamente frequentes, a formação de melanoma nessas lesões é muito baixa. Então, se a gente pegar para cada 110 mil nevos, nós vamos encontrar um melanoma surgindo em uma lesão névica. Então, é pouco frequente a malignização. Quando nós temos esse melanoma surgindo em nevos, a gente diz, é um melanoma que surgiu em nevo. Você pode ter mais frequentemente melanomas surgindo em peles que não tinham nevos previamente. E isso nós chamamos de melanoma de novo, ou seja, surge numa pele que não tinha um nevo previamente. Já falamos para vocês, eles podem ser amartomas, congênitos ou adquiridos. Nascem, proliferam depois do nascimento da criança. Então, é uma neoplasia. Tamanho, desde pintas, máculas pequeniníssimas até lesões extremamente grandes, de 60, 70 centímetros de diâmetro ou no maior eixo ou maior. Cor, praticamente da cor da pele até o preto azulado, extremamente pigmentado. Localização, como nós falamos, em qualquer parte da superfície cutânea, mas também pode surgir em órgãos internos, em mucosas e assim por diante. A conduta, pessoal, quase sempre a clássica é expectante. Você nunca vai ficar retirando nevo sem mais nem menos, até porque cada pessoa tem 20 nevos. Se você for tirar os 20, você vai deixar 20 áreas cicatriciais. Quais são os nevos que devem ser retirados, que não pode se esperar, que não dá para ficar com uma conduta expectante? São os nevos que estão crescendo muito, alterando cor ou com mudança de comportamento, apresentando sangramento, ulcerações e assim por diante. Em algumas regiões do corpo é comum também a retirada precoce desses nevos, por sabermos que habitualmente dão lesões melanocíticas malignas com mais frequência, com maior agressividade. Palmas, plantas, região genital, unha e assim por diante. Então, a conduta é mais expectante, mas depende do comportamento da lesão. E muitas vezes o paciente é que chega alertando você. Doutor, essa lesão cresceu o dobro do tamanho em 2 meses. Então, ela aumentou muito e agora está começando a sangrar. Então, isso é sinal para se retirar uma lesão névica que pode estar malignizando. Na aula passada, eu acho que Sara fez uma pergunta que não foi respondida. É como, pela dermatoscopia, eu posso descobrir o comportamento de uma lesão. Não é verdadeiramente descobrir, é presumir que ela pode ser maligna ou benigna. Existem padrões dermatoscópicos de distribuição de pigmentação, de colorações, de formação de rede, de aspectos globulares, de presenças de vasos. Então, uma combinação disso tudo faz com que o expert em dermatoscopia possa pensar que é uma lesão névica ou que é um carcinoma basocelular pigmentado. Então, eles apresentam
comportamentos, padrões dermatoscopicamente diferentes. Lógico que isso não é absoluto, mas é uma triagem, uma seleção de altíssima relevância, principalmente na mão de indivíduos experts na área. Então, a dermatoscopia hoje é uma ferramenta muito importante no diagnóstico pré-retirada das lesões, pré-exerese. Bom, as lesões melanocíticas. Essa figura aqui é retirada do Hobbes, apesar de não estar aqui a referência, é do Hobbes, o nosso livro de patologia. Então, lá no Hobbes, você tem um capítulo de lesões melanocíticas resumido, mas que atinge os objetivos da graduação. Então, habitualmente, ao nascer, nem sempre um névoa é visível, porque a quantidade de células é pequena. Ele começa a proliferar e formar esses ninhos na junção dermoepidérmica, na parte mais profunda da epiderme, ninhos ou tecas. E essas ninhos ou tecas vão aumentando e vai aparecendo aquela mácula na pele, na superfície cutânea. Enquanto tiver só dentro da epiderme, eles são chamados de névos juncionais. Com o passar do tempo, essa proliferação acaba invadindo, entre aspas, porque não é uma lesão maligna, a derme adjacente à epiderme. Então, começa a proliferação, células isoladas formando blocos, ninhos ou tecas, pequenas, maiores, dentro da derme. Essas lesões que têm o componente intraepidérmico e dérmico são névos compostos, habitualmente ligeiramente elevados, mais planos clinicamente, ligeiramente mais elevado, e quando, com a evolução, com a idade, com a adolescência, por exemplo, eles crescem, eles se tornam mais intradérmicos e clinicamente pápulas mais elevadas. Então, se as células névicas estão apenas dentro da derme, é o névo intradérmico. Talvez esse seja o mais frequente. Com o evoluir da idade, essas células que eram ovoides, redondas, às vezes grandes, principalmente as superficiais, as profundas tendem a ser menores e a gente chama isso de maturação da célula névica. Essas células vão se tornando mais alongadas, mais fusiformes e podem até desaparecer. Então, uma lesão névica, com o passar do tempo, ela pode regredir completamente. Exemplo, então, das nossas células névicas. O que é o melanócito verdadeiro? São essas células isoladas que ficam dentro da epiderme, principalmente na camada basal, e que têm um halo claro em torno, isoladas. Quando elas agrupam e formam essas pequenas tecas ou ninhos, ou grandes como essas, bem coesas, com pigmentação, mas se você olhar não tem mitoses, não tem atipias, os núcleos são todos redondinhos, então isso caracteriza um névo juncional, ou entre aspas, intraepidérmico. Nós não usamos esse termo. A Organização Mundial de Saúde refere como névo juncional. Você pode acrescentar aqui o adjetivo melanocítico, névo melanocítico juncional. No aumento de 400 vezes maior, observe a regularidade desses núcleos. Todos os ovoides redondinhos, a coesão desse ninho, dessa teca, e o pigmento acastanhado aí no interior dessas células, sem atingir a porção mais superficial da epiderme e sem ulcerá-la. Então, isso é uma lesão benigna. Névo melanocítico juncional.
Aqui nós temos um outro que clinicamente era mais um domo de camelo, uma pápula elevado, e você vê que até a superfície dele é arqueada. Aqui nós temos a tinta nanquim, que nós já explicamos na aula de neoplasias, que é para marcar a margem. E essa lesão aqui, eu posso dizer para vocês que ela foi retirada por uma metodologia chamada shaving. Shave traduzindo é barbear, ou seja, ela é elevada, o dermatologista, o cirurgião, faz a injeção de anestésico no pezinho da pápula, na parte mais profunda da pápula, ela se eleva, ele vem com uma tesourinha ou com a lâmina de bisturi e corta paralelo, rente à superfície epidérmica. Isso vai dar uma cicatrização melhor, mas poderá deixar células névicas e esse nevus voltar a proliferar, dando até ou simulando lesões malignas, que é alterações pré-melanomatosas ou pseudomelaноmatosas no nevo recidivado. Aqui é um aumento panorâmico de 20 vezes, aqui já é 40 vezes, aonde você observa a epiderme íntegra, sobrepondo a lesão e sem comprometer a epiderme. As células névicas estão exclusivamente dentro da epiderme, melhor evidenciado nesse aumento de 200 vezes aqui. A epiderme com melanócitos isolados, normaizinhos aqui, essas células claras com o halo, e essas células proliferadas, que são melanocíticas, névicas, dentro da derme. E o pigmento na porção mais superficial, a melanina. Pessoal, isso aqui, ao menos experiente, simula processo inflamatório, mas isso não é processo inflamatório. Nós vimos então o nevo juncional, o nevo intradérmico e agora aquele que tem células névicas tanto dentro da epiderme, na basal, quanto dentro da derme. Então, esse nevus é chamado de composto. Abrange os dois compartimentos aqui da pele, a epiderme e a derme. Novamente, o pigmento melânico, uma cruz, duas cruzes, naqueles intensamente pigmentados, até 4 cruzes de melanina. Um maior aumento, para a gente observar, isso é epiderme, melanócitos isolados, melanócitos em tecas ou ninhos, melanócitos ou células névicas em grandes ninhos, núcleos ovoides pequenos, dentro da epiderme e da derme. Então, é o nevo melanocítico composto. Pessoal, é muito comum a gente chamar essas células de melanócito, porque elas parecem tanto com melanócito, no aspecto quer seja morfológico, funcional e comportamental, que às vezes a gente acaba chamando de melanócito. Mas existem diferenças entre o verdadeiro melanócito e a célula névica. Bom, existem vários tipos de nevos, além desses que nós falamos para vocês. Os que nós falamos são os mais comuns. 90 a 95% das lesões névicas trata-se dessas três que nós falamos para vocês. Mas é preciso lembrar de algumas lesões névicas importantes e que às vezes clinicamente simulam melanoma e inclusive histopatologicamente também pode simular e pode levar a condutas drásticas e condutas que vão provocar defeitos, invalidezes nos indivíduos portadores dessas lesões. Então aqui uma criança de 1 ano com uma lesão vulvar. Era lesão de 1 centímetro e que a hipótese do clínico era melanoma. Então ele já retirou
com um pouquinho de margem de cada lado e mandou para examinar. Se a gente observar, são melanócitos em blocos, em tecas, às vezes alongados, fusiformes, sem mitose, sem atipia, sem nada. Sem epidermotropismo, ou seja, não invade, não ulcera a epiderme. Então, isso aqui antigamente foi chamado de melanoma juvenil, por estar em crianças, por ser mais frequente em criança. Mas é uma terminologia que não deve ser usada para não levar a condutas intempestivas. E hoje a gente denomina isso de nevos de Spitz. Spitz foi a mulher quem descreveu essa lesão, individualizou e separou ela dos melanomas. Uma outra lesão com pigmentação muito evidente, mas veja, os limites externos precisos, a lesão é bem delimitada, tem um pouquinho de células inflamatórias nisso, bastante pigmentada e as células bem fusiformes. Então, esse é o chamado nevo de Reed, ou tumor pigmentado de células fusiformes. Importância dessas duas lesões que nós citamos é que aos patologistas menos experientes, que são recém-formados, podem levar à confusão e fazerem diagnóstico de melanoma. Então, a dermatoscopia aqui ajuda muito, a clínica ajuda muito, lesões pequenas e assim por diante. Então, isso não deve ser confundido com melanoma. Lesões melanocíticas em áreas de difícil diagnóstico, às vezes lesões vulvares em regiões anogenitais, palmares, plantares, ungueais, podem confundir muito com melanoma. Isso aqui era uma paciente parente de médica e, portanto, foi interpretada essa lesão como maligna, como uma hipótese de melanoma. Ao exame microscópico, histopatológico normal, a gente observou que era um nevo clássico de vulva, sem nenhum sinal de lesões melanocíticas. Conclusão: extremamente importante você sempre informar ao patologista onde a lesão foi retirada. É palma? É planta? É peniana? É vulvar? Onde está essa lesão? Hoje, habitualmente, nos nossos laboratórios, não entra nenhuma lesão cutânea que a recepcionista não identifique a região. Ou a região deve estar no pedido, ou no mínimo informada pelo paciente. Então, nós não aceitamos biópsias cutâneas sem especificação da região. Bom, além daqueles nevos que nós exemplificamos para vocês, há vários outros tipos, mas um de especial importância, que é o nevus displásico, que clinicamente também é chamado de atípico. Esse nevo tem características clínicas e histopatológicas bem definidas. E qual a importância dele? Ele habitualmente tem um baixo risco para melanoma. Menos de 10% desses nevos podem levar à origem de melanoma. Principalmente se o paciente não tem história familiar, nem pessoal de melanoma. Tem indivíduo que tem o primeiro melanoma, tem o segundo, tem o terceiro, ele pode ter mais de um melanoma. Então seria uma história pessoal. Mas tem aquelas lesões de alto risco para melanoma. Até 100% podem malignizar. São os pacientes com história familiar, com antecedentes pessoais de melanoma, com algumas características fenotípicas que nós vamos falar para vocês. O indivíduo branco, ruivo, de olho azul, com múltiplos nevos, ou com uma síndrome do nevo displásico, ele poderá fatalmente evoluir para melanoma.
Então aqui, exemplo de um paciente com nevo-displásico. Esse é um paciente que ilustrava essas lesões no site do Hospital de Câncer, que é o AC Camargo de São Paulo. Muito bom e que vocês devem consultar. Então, se um paciente normal tem 10, 12, 15, 20 lesões névicas, esse aqui praticamente tem incontáveis. Se você olhar tórax anterior, tórax posterior, membros, praticamente você não vai conseguir contar. Lesões que vão desde 2 milímetros até 1 centímetro, 1,5 cm, 2 e assim por diante. Aparentemente, esse paciente já tem uma cicatriz cutânea aqui muito grande, provavelmente de uma lesão melanocítica maligna. Como que a gente caracteriza um nevus displásico? Critérios clínicos. A Organização Mundial de Saúde estabelece que tem que ter no mínimo 6 milímetros. Habitualmente é maior do que 6 ou mais. Habitualmente ele tem componente macular, componente nodular, plano, cor variada. Toda lesão melanocítica com 2 ou mais cores que você vê clinicamente ou na dermatoscopia, há que se pensar em alguma lesão com alguma predisposição a melanoma. Os nevos clássicos geralmente têm bordos regulares, perfeitos. Geralmente o nevus displásico tem bordos irregulares, não palpáveis, ou seja, não é uma lesão papulosa, é mais plano, mais irregular. Características histopatológicas também. Então, ele é caracterizado clínica e morfologicamente, para que você possa denominar isso de nevo displásico. Nem sempre que o paciente tem muito nevus lesão névica, ele tem uma síndrome do nevus displásico. Ele tem que se encaixar dentro de critérios clínicos e histopatológicos. Nós não vamos ficar especificando um por um para vocês, porque isso é mais para o patologista, mas a gente mostra. Então, lembrando isso, a Organização Mundial de Saúde estabelece que lesão de 2 milímetros não é nevus displásico, tem que ter mais que 5 milímetros de diâmetro. Histopatologicamente também, há uma série de alterações, atipias, macronucléolos, células volumosas, epidermotropismo e assim por diante. Então, aqui vamos exemplificar. No nevus clássico, habitualmente você tem ninhos, tecas. No nevus displásico, mais frequentemente você tem essa proliferação. Células melanocíticas em número aumentado e isoladas, com esses cones epidérmicos alongados. Olha aqui e veja a quantidade de melanócitos que tem nele. O normal de uma pele é um melanócito para cada 10 células basais. Aqui você vê, tem um melanócito atrás do outro. A gente chama isso de proliferação lentiginosa. É um melanócito enfileirado ao lado do outro. Então, isso é uma proliferação melanocítica. Agora, se você olhar aqui um melanócito isolado, passa uma área intensa, grande, com várias células basais, sem melanócito. Isso seria o padrão normal. Aqui nesse cone, nessa proliferação epitelial, há melanócitos demais. Então, isso caracteriza uma lesão névica displásica, células isoladas múltiplas em grande quantidade. O colágeno aqui em torno disso também é um colágeno denso, às vezes até com aspecto de camadas, tipo casca de cebola, e bem denso. Além de os cones fundirem, devido à proliferação dos melanócitos, eles se fundem.
Então aqui eu tenho características morfológicas para fazer um diagnóstico de nevus displásico. Atípico é uma denominação clínica. E aqui você chega naquelas lesões limítrofes. O patologista sempre encontra essas situações. Se você tem dois polos, um é benigno e outro é maligno, bem típico. Lesões que vão migrando para o centro entre esses dois polos são as lesões que nós chamamos de borderline, intermediárias. Então aqui você tem uma proliferação melanocítica acentuada, células atípicas e migrando pela epiderme, isoladas. E se você olhar, tem mitoses também. Então isso aqui já pode ser considerado um nevus displásico com atipias acentuadas, mas não dá para a gente descartar um melanoma in situ. Então uma lesão como essa deve ser retirada, operada, como se fosse um melanoma in situ, porque ela poderá, inclusive, metastizar. É preciso que a gente tenha características histopatológicas para classificar essa lesão como displásica, tá certo? E isso nós falamos, mostramos ali para vocês nas figuras anteriores. Bom, pessoal, lesões melanocíticas é um tema muito controverso, muito extenso. Cada dia surge coisas novas. Então é necessário que você esteja constantemente estudando e atualizando sobre essas lesões. Então não deixem de ir à literatura. Aqui está o livro que nós já citamos para vocês, da classificação de tumores cutâneos da Organização Mundial de Saúde e que a última edição foi 2018. Existem outras coisas para se tentar individualizar uma lesão melanocítica. Uma que hoje nós usamos muito na biologia molecular é a pesquisa de mutações de BRAF, tá certo? Onde a principal alteração é nesse aminoácido que é o V600E. Então, hoje existe toda uma parte de biologia molecular para classificar essas lesões de difíceis classificação. O que isso vai levar? A um tratamento adequado, a uma sobrevida melhor, tratamento mais precoce. Entretanto, isso hoje é pouco acessível ainda, já se faz isso no Brasil de rotina, mas são exames caros. Tudo que fala de patologia molecular ainda é caro. Os meus agradecimentos a todos vocês, mais uma vez, relembrando a nossa biografia, relembrando para vocês locais onde vocês podem estudar essas lesões, sites. Hoje é muito fácil estudar, é muito fácil conseguir na internet material bom para estudo, para pesquisa e tudo mais. Os meus agradecimentos a vocês e colocamos-nos à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, por qualquer via, por qualquer metodologia, plataforma que esteja aí na internet disponível para todos.